E eu quero falar exatamente porque nós estamos tratando hoje especificamente da PEC 18, que Vossa Excelência, então, já assumiu a relatoria e, claro, tem o compromisso de estar ouvindo a todos. E, nesse sentido, como eu sou autor da PEC 19, que é a PEC que trata exatamente da coincidência de mandato, a coincidência em 2022, e que isso implica, claro, em prorrogação do mandato. Eu quero começar, inclusive, propondo a Vossa Excelência agora como relator da PEC 18, e vou apresentar um requerimento para que possamos fazer também uma sessão de debate, onde possamos ouvir os prefeitos, vereadores, e quando eu digo isso, é a Confederação Nacional dos Municípios, o presidente Harold, ouvir também as associações estaduais dos municípios, ouvir também as associações de vereadores do Brasil, porque essa eleição implica exatamente com a base, com os prefeitos e os vereadores. Então, tudo vai impactar diretamente como se comportarão, se houver as eleições esse ano, os candidatos e as concorrências, enfim. Então, eu acho que seria muito bom que o Senado pudesse ouvir numa sessão de debate, aí incluindo outras autoridades também, aí talvez até o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e outros tantos. Eu quero falar um pouco agora da tese da coincidência de mandatos. Por que nesse momento? Nós estamos vivendo uma pandemia, não dá para a gente dizer o que vai ser o dia de amanhã, e como disse o nosso companheiro líder, Major Olímpio, nós não temos como combinar com o vírus. Então, hoje a gente tem e ouve o sentimento das bases, conversando, eu sou vice-presidente da Associação Nacional dos Municípios, ouvindo os prefeitos, ouvindo os vereadores, a angústia total, porque nós não temos hoje data de desincompatibilização, nós não temos hoje as convenções, a data que serão realizadas, ou seja, a incerteza leva a um momento também de total descompromisso com muitos, porque também o que será, quem serão os concorrentes, como se dará essa eleição. Mas, principalmente, senhor presidente, eu gostaria aqui de chamar a atenção as pesquisas nacionais, né? Como disse aqui o senador Ciro Nogueira, nós vamos ter que encontrar um dia com as coincidências de mandato, com o pluripartidarismo que nós vivemos hoje, a coincidência de mandato, muito pelo contrário, dizer que o tema nacional atrapalharia as discussões municipais ou vice-versa, eu acho que é totalmente ao contrário, porque com o pluripartidarismo nós hoje vivemos uma situação que o eleitor não tem mais, não sabe como votar, se é num programa partidário, acaba votando no candidato, e o personalismo acaba preponderando. Depois de eleito, cada um toca a sua vida sem compromisso com os seus partidos, com o regimento e principalmente com o programa partidário. Por isso nós entendemos que foi um erro do TSE, do Supremo Tribunal Federal, que levou a esse pluripartidarismo, e há um reconhecimento por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o que nós podemos corrigir é exatamente a coincidência de mandato. E para coincidir mandato, nós só temos duas formas, né? Ou fazermos uma eleição de apenas 2 anos para prefeitos e vereadores, ou aproveitar esse momento da pandemia, né, e podermos fazer, então, essa prorrogação com a coincidência de 2022. Justificando por quê? Porque nós temos hoje, com a pandemia, uma situação de vidas sendo perdidas, e o foco que nós temos hoje, dos prefeitos principalmente, de quem está na base, que quem cuida da saúde do cidadão é o prefeito, junto com os vereadores, com a comunidade. Então, nós temos que focar hoje é salvar vidas, cuidar das pessoas mais carentes, salvar empregos, acima de tudo também, de vidas e de empregos, salvar as nossas empresas. Aliás, estamos discutindo muito bem isso, votamos os R$600 para aqueles da economia informal, votamos aqui com o senador Jorginho, que apresentou o projeto também, para que o recurso chegue para as empresas. A senadora Cátia Abreu tem lutado tanto, e outros tantos. Então, eu gostaria de dizer que o Brasil hoje é um país sem planejamento. Então, a nossa economia está aí com obras inacabadas, exatamente porque está totalmente descasado. Quando é eleito, o presidente da República com os governadores não tem um compromisso com a base e vice-versa. Então, eu penso que seria o momento
em que na pandemia é possível sim fazermos a democracia ser exercida, porque uma eleição sem base, uma eleição onde as mídias sociais é que imperarão, não vai ter igualdade. Aqueles mais pobres, os candidatos mais idosos, os portadores de deficiência física. Então, neste momento, a população não aceita gastar 2 bilhões com fundo eleitoral e mais 4 bilhões com o custo da justiça. 6 bilhões de reais gastos no momento que está faltando remédio, está faltando UTI, está faltando muita necessidade básica da população. E as pesquisas dizem, quase 70% da população hoje diz que não deve ter eleição, não deve gastar dinheiro com eleição, deve gastar sim investir na saúde, na educação, cuidar daqueles que mais necessitam. Eu poderia estar falando aqui tanto do porquê da coincidência de mandato, mas eu vou me ater aqui exatamente também na economia e principalmente em concentrar este momento todas as nossas energias para salvar a vida, principalmente hoje que já estamos chegando a quase 30 milhões de desempregados que vamos chegar até o mês de agosto. Então nós temos 140 milhões de eleitores, se 50 milhões não for a urna, já deixa de ser legítima também as eleições.